você a abrir a palavra de Deus em Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. As crianças tentem achar aí o texto bíblico. Se sentar perto de uma adulta, eu vou dar uma forcinha para vocês. Marcos capítulo 6, a partir do versículo 45. Eu convido você a ficar em pé para a gente ler a palavra de Deus. Marcos 6, a partir do 45. Nós estamos aí seguindo Marcos, porção a porção, há alguns meses. E hoje o tema aí daquilo que a gente vai conversar é gloriosa humanidade, bondosa divindade. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus, ouça com fé. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, e tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Essa é a palavra do Senhor. Convido você a fechar os seus olhos. Pai Santo, a nossa oração é que o Senhor fale ao nosso coração por meio da Tua palavra, e que assim sejamos, Deus, encorajados, desafiados a confiar em Ti de todo o nosso coração. Que nessa noite nós possamos tão somente, Deus, ler, explicar e aplicar o texto à nossa vida. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Por Cristo Jesus nós oramos. Amém, amém e amém. Você pode se sentar. Queridos, há um livro chamado Anatomia de uma Dor. Não sei se alguém já leu esse livro, Anatomia de uma Dor, onde de uma maneira bastante pessoal e honesta, o autor ele descreve como ele lidou com o luto da sua esposa. Em um trecho desse livro, refletindo sobre o processo do luto que ele enfrentou com a perda da sua esposa para o câncer, ele escreve o seguinte, num trecho desse livro: nesse meio tempo, onde está Deus? Esse é um dos sintomas mais inquietantes. Quando você está feliz, muito feliz, não faz nenhuma ideia de vir a necessitar dele. Tão feliz que se vê tentado a sentir suas reivindicações como uma interrupção. Se lembrar e voltar a ele com gratidão e louvor, você será, ou assim parece, recebido de braços abertos. Mas volte-se para ele quando estiver em grande necessidade, quando toda outra forma de amparo for inútil. E o que você encontrará? Uma porta fechada na sua cara. O som do ferrolho sendo passado 2 vezes do lado de dentro. Depois disso, silêncio. Bem, que você poderia dar as costas e ir embora. Quanto mais espera, mais enfático o silêncio se torna. Não há luzes na janela. Talvez seja uma casa vazia. Será que algum dia chegou a ser habitada? Assim pareceu certa vez. E essa semelhança era tão forte quanto agora. O que isso pode significar? Porque em tempos prósperos, ele mais parece um comandante, e em tempos conturbados,
sua ajuda é tão ausente. Pesado, não é? É o que um esposo escreve perguntando aonde está Deus no momento de total desamparo. E eu pergunto para mim e para você nessa noite, aonde nós estamos? Se nós fôssemos também fazer uma anatomia da nossa vida, daquilo que estamos enfrentando, como eu e você apresentaríamos? Se nós fôssemos descrever o estado do nosso coração. Porque eu tenho certeza, se você vive neste mundo e você é um ser humano como eu, é bem provável que você esteja em meio a uma tempestade. É bem provável que na sua vida há ventos contrários, impedindo você de chegar aonde você tinha como objetivo, ou até mesmo como o caminho, o propósito que o próprio Deus havia para nós. Talvez seja, irmãos, e seja sincero, conflitos sem fim nos nossos relacionamentos. Talvez seja o medo que nos paralisa. Talvez seja a ansiedade que nos deixa inquietos. Talvez sejam as preocupações, os dilemas, as necessidades, tantas coisas que não permitem que a gente repouse. Talvez seja o seu desejo por aceitação, por amor, por pertencimento, e no meio de tudo isso nós ficamos como C.S. Lewis nesse livro. Aonde está Deus? E o nosso sentimento é que a gente está com a cara na porta. Você já se sentiu assim? Quando a gente olha para esse texto, é exatamente isso que a gente vê sendo escrito aí. Nós vemos os discípulos sem Cristo, no meio do mar. Eles também estão se sentindo como que se Jesus os tivesse abandonado. Eles remam contra o vento. Em outro evangelho nos é dito que o próprio Pedro, quando ouve Jesus chamando, dizendo que era ele, o texto diz que Pedro começa a naufragar, quando ele começa a olhar as circunstâncias que estão à sua volta. A semelhança, irmãos, dos discípulos, a semelhança de Lewis e a semelhança de cada um de nós podemos perguntar, aonde está Cristo? E através desse texto nós vamos descobrir que através da sua humanidade gloriosa e da sua divindade tão bondosa, que Jesus diz para mim e para você, eu estou com vocês. Eu estou no meio de vocês, eu caminho com vocês. O que mais importa diante de todas as coisas que nos acontecem é a gente ter a certeza disso. Nessa noite, queridos, o resumo do sermão, de tudo que eu vou falar aqui nesses próximos 30 minutos, o resumo é o seguinte, para você não me esquecer. O nosso Rei nos desafia a confiar nele, mostrando sua humanidade e divindade, e assim revelando o estado do nosso coração. As crianças que estão aqui hoje, não tem nenhum material para ajudar vocês, gravem isso. Jesus é o Rei que me desafia, que te desafia a confiar nele, mostrando a sua humanidade e divindade, assim revelando o verdadeiro estado do nosso coração. Olha para o texto, queridos. A primeira verdade que a gente vê aí no texto sagrado é que os discípulos estão sozinhos no meio do mar. A primeira verdade que nós vemos aí é que o próprio Jesus cria esse ambiente. Olha o texto. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado. Foi Jesus que, e o texto aqui, a ideia é realmente que obrigou, que forçou os seus discípulos a partirem sem ele para o outro lado. E se você lembrar do que a gente viu no texto anterior, os discípulos acabaram de ver algo impressionante. Eles viram que através de uma simples lancheirinha, 5 pães e 2 peixinhos, mais de 5.000 pessoas se banqueteiam, ficam satisfeitos, ficam com a barriga cheia. E agora, logo depois disso, o que Jesus faz? Jesus manda os seus discípulos irem sozinhos para o outro lado, o aguardarem lá. E a ideia do texto é que realmente Jesus estava, vamos gente, sabe aquele, já foi na casa de alguém, que a pessoa te manda embora educadamente? Era mais ou menos assim que Jesus estava. Gente, vamos, já deu a hora, deu tempo aqui, a gente começa a apagar a luz da igreja, não é? Quando os irmãos estão empolgados. Era isso que Jesus estava fazendo, forçando as pessoas a irem embora. E por que Jesus faz isso? Por que Jesus manda os seus discípulos para o meio do mar? E alguns estudiosos vão dizer, porque ali o Evangelho de João nos ajuda, as pessoas queriam fazer de Jesus um rei. E era isso que os discípulos queriam.
As pessoas queriam exaltar Jesus, glorificar Jesus, coroar Jesus, porque Jesus não era, como a gente também viu, um rei como Herodes Antipas, que só enche a sua barriga, que faz uma festa só para a elite. Jesus é o rei que chama todo mundo para participar, e aquela glória humana talvez estaria enchendo os olhos dos seus discípulos. Então Jesus fala: vamos embora, deu a hora. E queridos, não é isso que o próprio Deus continua fazendo na minha e na sua vida. Quando Jesus nos manda para o meio do mar, quando Jesus nos manda para o meio da tempestade, na verdade é isso que Ele está fazendo para mim e para você. Que a gente não se iluda com a glória deste mundo, que a gente não se iluda com a vaidade daqueles que querem exaltar Jesus como rei antes da hora. Então Jesus manda os seus discípulos atravessarem o mar, enquanto Ele estaria, olha no texto, despedindo a multidão. Mas eu penso, queridos, que uma ideia possível também de Jesus fazer isso é aquilo que a gente já começou vendo na multiplicação dos pães e peixes. Jesus estava treinando os seus discípulos para as realidades duras, embaraçosas, conflitantes que eles também enfrentariam quando Jesus subisse aos céus. Jesus manda os seus discípulos irem sozinhos para eles já sentirem um pouquinho de como seria quando o Senhor os deixasse no seu ministério público. Isso fazia parte da missão de Jesus. E aqui, irmãos, se você lembra disso, no fundo de tudo que a gente está vendo em Marcos, duas perguntas a gente quer responder. Lembra? Quem é Jesus? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta é: quem lembra? O que é um discípulo de Jesus? E um discípulo de Jesus é aquele que realmente entende a missão de Jesus, que realmente entende que o próprio Jesus é aquele que nos envia às vezes sem Ele, mesmo Ele estando com a gente. Mas Jesus envia para que a gente realmente comece a entender e compreender que através de nós a missão de Jesus continua. A igreja, irmãos e irmãs, não é apenas espectadora daquilo que Deus está fazendo no mundo. A igreja é protagonista. A igreja tem um papel a desempenhar naquilo que Deus está fazendo na história. Aqui Jesus envia os seus discípulos, porque eles estavam sendo treinados para a missão que eles teriam depois da ida de Jesus aos céus e a descida do Espírito Santo sobre eles. Mas vejam no texto, olha para o texto. Veja como aqui o texto demonstra também a humanidade de Cristo. O texto diz que Jesus despede a multidão e se retira em alguns momentos, então, para orar, para ter comunhão com o Pai. E pelo que Jesus ora? E a gente vê isso acontecendo, né? Jesus é o Deus que ora, Jesus é o Senhor que ora, aquele que não precisava, aquele que não tinha necessidade, mas com isso Ele nos mostra o privilégio que nós temos, de quando nós estamos no meio do mar, na verdade nós não estamos sozinhos. Jesus ora para mostrar para mim e para você que nós temos esse meio de graça disponível, aonde nós nos conectamos totalmente, rapidamente, sem qualquer obstáculo com o Senhor. E pelo que Jesus ora? Alguém sabe pelo que Jesus ora? O texto aponta pelo que Jesus ora. Jesus ora pelos seus discípulos. Porque lá onde Jesus estava, Ele avistava os seus discípulos. Jesus intercede pelos seus discípulos, porque Jesus, irmãos e irmãs, Ele percebia como os discípulos eram descrentes, como os discípulos eram duros de coração, como os discípulos eram teimosos em ver a glória de Deus e ainda assim não confiar que Deus é aquele que sustenta as nossas vidas. Não é gente igual a gente? Não é? Se a gente considerar o povo de Israel, se a gente considerar os discípulos de Jesus, se a gente considerar a gente, Jesus ora pedindo que o Pai quebrante o nosso coração, e a gente pode até conectar isso com a oração de Jesus em João 17, quando Ele ora não só pelos seus discípulos, mas por mim e por você. Ele intercede por nós, Ele ora por nós. Ainda que as nossas orações sejam fracas, ainda que a gente seja inconstante em nossa oração, há alguém que não se cansa de orar em favor do seu povo. E aqui nós vemos a humanidade de Jesus gloriosa. Jesus é o Senhor, Jesus é o Deus que ora pelo seu povo. Você já parou para pensar nisso? Que Jesus ora por ti e por mim.
Que a semelhança de quando Jesus falou para Pedro que o diabo quis peneirar Pedro como trigo, mas Jesus intercedeu por ele, para que o fim de Pedro não fosse o mesmo de Judas. Você já parou para pensar que Deus entrou na nossa vida, Ele veio orar por mim e por você, para que hoje a gente pudesse aqui permanecer sabendo que mesmo quando a gente se sente sozinho, na verdade a gente não está sozinho, Deus está conosco. Os discípulos foram empurrados por Jesus para o meio do mar. E a gente, quando continua no texto, olha o texto a partir do versículo 48, a gente vê a segunda verdade que salta os nossos olhos. Eles estão sozinhos no meio do mar, e a segunda verdade nos mostra as dificuldades que surgem no meio do mar. Olha o texto, versículo 48. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. A segunda coisa que nós vemos aqui no nosso texto são as dificuldades que nós enfrentamos no meio do mar. E mais que isso, pior que isso, a dificuldade de reconhecer Jesus no meio da dificuldade. A dificuldade de reconhecer o Senhor que reina sobre todas as coisas no meio do mar. O texto diz que era de madrugada, tudo estava escuro ao redor e um vento contrário soprava, e os discípulos não conseguiam sair do lugar. Lembre-se, irmãos, eles estão cumprindo uma ordem de Jesus. Então começa um vendaval, e eles então são desviados do trajeto, e tudo indica que eles estavam ali horas e horas e horas, remando sem sucesso. Eles estavam no meio do mar, em dificuldade, e por muitas horas. Segundo João, a gente pode apurar que eles estavam ali a 5, 6 quilômetros, tentando chegar até algum lugar, mas o vento, a dificuldade não os permitia. E aqui a gente é lembrado, irmãos, que a gente vive num mundo que a gente vai passar por dificuldade, mesmo obedecendo as ordens de Jesus. Lembre-se que foi Jesus que mandou eles irem para o outro lado. Nós vivemos, irmãos e irmãs, em um mundo onde o nosso coração vai ser ferido, vai ser machucado. E aqui eu faço um alerta para você: cuidado com essa teologia triunfalista, que diz que crente é aquele que nunca sofre, que crente é aquele que nunca passa por maus bocados, que crente é aquele que só tem vitória, 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 e essa vitória tem sabor de mel. Não, irmãos. A realidade bíblica é que a gente vai passar por momentos que a gente não gostaria de passar. Essa história nos lembra isso. Enquanto nós vivemos a nossa vida, ventos contrários, situações, dificuldades, coisas que nós não gostaríamos de passar, nós vamos enfrentar. Mas eu quero lembrar você, isso que é o belo do Evangelho. Não é só a dificuldade que está no meio do mar. Olha o texto. Jesus, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, o que Jesus faz? Jesus foi até eles, andando sobre o mar. Jesus, ele vê a dificuldade dos seus discípulos, enquanto ora, enquanto intercede pelos seus discípulos. E o que Jesus faz? Jesus não fica, irmãos, indiferentes. Jesus, ele anda sobre o mar, e ele vai até onde os seus discípulos estavam. E o que Jesus faz aqui? E a outra coisa que quando a gente estuda Marcos, a gente sempre tem que ter no coração: Jesus está cumprindo as promessas do Deus de Israel. O Deus que por meio dos salmos e dos profetas disse que Ele entraria no nosso mundo, que Ele viria sobre as águas, que Ele triunfaria sobre o mar. E o que nós vemos aqui? Jesus cumprindo a promessa do Deus de Israel. Nós temos um Deus que está no meio da nossa tempestade. Jesus encarna aqui, Jesus demonstra aqui, Jesus cumpre aqui a promessa de que Deus viria e entraria no meio da bagunça do seu povo. Não temos um Deus longe de nós, não temos um Deus indiferente a nós, nós temos um Deus que sabe o que é sofrer, nós temos um Deus que se compadece de nós, porque Ele entrou no meio também da nossa vida. Cristo veio para buscar esse pecado perdido. Ele veio para entrar no meio das nossas dificuldades, para lembrar a mim e a você que dificuldades terão, mas haverá um Deus presente, haverá um Cristo vivo, que vai fazer com que a gente depois disso testemunhe para a glória de Deus aquilo que nós passamos. Mas, queridos, olha o texto e se identifiquem aí agora. Qual que é a reação dos discípulos? A mesma reação da gente.
que acredita mais facilmente em superstição, que acredita mais facilmente em horóscopo, que acredita mais facilmente em tantas coisas do que no Senhor. Porque olha o que o texto diz. O texto diz que Jesus vai até eles andando sobre o mar, ele queria passar na dianteira deles, e eles, porém, quando veem Jesus andando sobre o mar, eles pensam tratar-se de um fantasma. E gritaram. Pensa o desespero dos discípulos no barco. Era mais fácil para eles acreditar que era um fantasma do que crer que aquele que estava vindo na direção deles era o rei sobre o vento, os ventos contrários. Eles estavam desesperados, eles estavam, irmãos e irmãs, sem qualquer expectativa, e para eles era mais fácil acreditar no que não existe, porque as crianças que estão aqui, fantasma não existe, nem bicho-papão, nada disso existe. Mas os discípulos, como crianças, como pessoas sem qualquer perspectiva, eles preferem acreditar num fantasma do que acreditar que aquele que estava vindo na direção deles era o próprio Deus para nos salvar. E eu pergunto para você, a gente também não acredita em umas tolices? A gente também não acredita em umas ideias que não tiram a gente do lugar de maneira nenhuma? A gente também, em meio às dificuldades, não somos mais facilmente suscetíveis a ver o diabo em tudo, mas a gente não percebe a boa providência de Deus. A gente não é mais tendencioso a ver o ceticismo, a ver aquilo que está gerando desesperança, que está gerando caos, do que a perceber que no meio daquela confusão Deus está. Quantas histórias bíblicas a gente podia trazer aqui na nossa memória, não é? Quantas histórias bíblicas, irmãos e irmãs, que nos lembram que Deus está no meio do seu povo, que Deus está conosco, que Deus não nos abandona, porque nós estamos unidos a Jesus. Mas os discípulos são como a gente. No meio da dificuldade, a perspectiva deles estava mais voltada para si e para as histórias reais, do que para entender que quem estava andando sobre as águas era o próprio Jesus. Aqui Marcos não diz, mas João diz. Pedro, né? A gente gosta de Pedro, não gosta? Senhor, se tu és mesmo, se tu não és um fantasma, manda eu ir contigo sobre as águas. E Jesus só falou, bora. No meio da dificuldade, enxerga um Deus que está orquestrando cada coisa para a sua glória e para o seu bem. E uma terceira e última verdade, olha no texto a partir do versículo 50. Nós vimos que eles estavam sozinhos no meio do mar, nós vimos as dificuldades no meio do mar, e agora, irmãos, a boa nova do Evangelho, salvação no meio do mar. Olha o texto a partir do versículo 50. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse, coragem, eu sou, não tenham medo. A terceira verdade presente em nosso texto revela que a ação de Jesus desnuda a dureza do nosso coração. E a semelhança, irmãos, lembra que quando a gente viu a tempestade, enquanto Jesus dormia no barco, o problema não era a tempestade. A tempestade, com uma simples palavra, Jesus resolvia. O problema era o coração dos discípulos. E aqui, novamente, o texto quer mostrar para a gente que o problema não era o vento contrário. Que o foco não estava no problema que os discípulos estavam enfrentando, e eu e você também somos chamados a não ficar olhando e focando as circunstâncias, mas adiante de Deus perguntar, Senhor, o que o Senhor está falando através dessa tempestade? O que o Senhor quer transformar no meu coração através desse deserto, através desse vento contrário, através dessa situação que eu estou enfrentando? E a gente vê a terceira verdade. Essa história existe para trazer salvação no meio do mar. Olha o texto. Enquanto eles estão em pânico, apavorados, o texto diz que Jesus imediatamente, e essa ideia é que Jesus realmente age de forma imediata. Jesus vai até os seus discípulos e diz, coragem, eu sou, não tenham medo. E aqui, irmãos, nós vemos como que pode, de forma majestosa, o Deus Criador de todas as coisas agir de forma tão bondosa. Diante da falta de fé dos seus discípulos, diante da dureza do coração daqueles que deveriam crer em Deus e crer também em Jesus, mas Jesus age como? Como Ele age comigo e com você. De maneira afetuosa, amigável, gentil, porque Ele é o rei manso e humilde de coração.
Ele não chega só te dando uma sarrafada, mas Ele também chega nos lembrando que nós somos encorajados, que nós podemos viver sem medo, que nós podemos viver realmente sabendo que Ele é aquele que está no nosso meio e Ele é tudo que a gente precisa. E quando a gente considera, olha aí no texto, a resposta de Jesus, a própria resposta de Jesus é a salvação que os discípulos precisavam. Jesus ele encoraja os seus discípulos, lembrando os seus discípulos. Algumas Bíblias colocam, sou eu, mas a grande verdade é que melhor seria traduzido como eu sou. E qual outra história, irmãos, a gente lembra quando a gente escuta eu sou? Quando Moisés vê a sarça ardente, ele pergunta, olha, quando os israelitas perguntarem, qual é o teu nome? O que eu vou responder para eles? E Deus diz, eu sou o que sou, te enviou. O que Jesus está dizendo aqui com eu sou é a encarnação da revelação do Deus de Israel no Monte Sinai. Quando Jesus se revela aqui dizendo eu sou, Jesus estava dizendo eu sou tudo que vocês precisam. Eu sou tudo aquilo que vocês têm. E quando nós, por exemplo, olhamos no Evangelho de João, João mostra para nós que Jesus é o pão da vida, que Jesus é a luz do mundo, que Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. O que você precisa está em Jesus. Ele é o eu sou o que você precisa. Não coloque o seu coração em coisas que não podem fazer aquilo que somente Jesus pode fazer. E é isso que Jesus fala para os seus discípulos. Vocês não precisam apenas que o mar se acalme, vocês precisam entender quem eu sou. Porque eu sou o que vocês precisam. Eu sou o Deus presente, eu sou o Deus que caminha com o seu povo. O que você precisa? Talvez você ache que precisa de alguma coisa, mas nessa noite Jesus diz para mim e para você que o que a gente precisa é Ele mesmo. E olha como essa história termina. Termina o 51 dizendo, então subiu no barco para estar com eles e o vento cessou. Ficaram novamente totalmente perplexos. E olha por quê. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Quando Cristo sobe no barco, na mesma hora o vento cessa, mas outra coisa está agitada novamente. O coração dos discípulos está ali, inquieto, perplexo, diante daquilo que Jesus havia acabado de revelar. O vento estava sossegado, mas o coração dos discípulos, diante da revelação de Jesus, estava ali perplexo. E Jesus aqui nos lembra, irmãos, da dureza do coração humano. Aqui Jesus nos lembra que eu e você precisamos de salvação. Aqui Jesus nos lembra que muitas vezes nós estamos nos deparando com uma tempestade, uma dificuldade, uma situação complicada, mas nós não devemos nos concentrar nisso, mas através disso nós devemos conhecer a Deus e saber que Ele está amolecendo o meu e o teu coração. Que Ele está tirando a dureza do meu e do teu coração. Que Ele está tirando o orgulho do meu e do teu coração. O que essa história revela para nós nessa noite? Essa história revela que eu e você precisamos de um Salvador como Jesus. Essa história revela que eu e você somos bons. E por isso, irmãos, a gente precisa ouvir o Evangelho e não uma mensagem que afaga o nosso ego. Essa história mostra que a gente é bom em desconfiar de Deus e acreditar em fantasmas. Essa história revela que a gente é muito bom em não crer, em não confiar em Deus, mas em acreditar em tolices. Essa história revela para mim e para você que nós temos um Deus que entrou na nossa vida, que entrou no nosso mundo e mostra sua humanidade gloriosa. Cristo ora por mim e por você. Por isso, irmãos, ânimo! A gente está vivendo um tempo, não está, Ivair? Pensa nos crentes desanimados. Pensa nos crentes que perdem de vista que eles têm um Deus que intercede por eles. E a pessoa fica que nem aquele desenho antigo, né? Ó vida, ó céus, quanta dificuldade. Tu tem um Deus que ora por ti.
Se tu está em pé, é por causa da graça de Deus que tem sustentado a tua vida. E nós, irmãos, como igreja, como IPI Semear, precisamos nos animar uns aos outros para que essa igreja cresça, para que essa igreja alcance pessoas, para que os membros dessa igreja possam realmente entender e perceber que é nesse lugar que a gente fica com o nosso coração totalmente inquieto diante da grandeza do nosso Deus. Aqui nessa história, eu termino. Cristo anda sobre as águas, mas houve um lugar onde Cristo não andou sobre as águas, mas Ele foi engolido, Ele foi tragado, para que hoje eu e você não tivéssemos mais um coração duro, mas quebrantado diante dEle. É na cruz do Calvário que o nosso coração fica inquieto diante do Deus de Israel. É na cruz do Calvário, através da morte do Filho de Deus, que o meu e o teu coração pode ser amolecido. Amém? Amém? Queridos, algumas aplicações para a nossa vida. Rapidamente. A primeira, lembre-se disso, como bons presbiterianos, como bons calvinistas, lembre-se que Deus orquestra as nossas vidas. Ele tem o controle sobre todas as coisas. Não afaste os olhos dessa verdade. Nós temos um Deus que não é um semideus, que não é um Deus malvado, nós temos um Deus bom que governa as nossas vidas. Mas diante disso eu queria compartilhar com vocês um trecho de um livro que eu recomendo para vocês, principalmente quem passa por problemas, por lutas crônicas. E esse livro chamado Lutando com o Anjo, o autor diz o seguinte: sempre ouço de pessoas religiosas bem intencionadas o seguinte comentário: Deus nunca lhe dará uma carga tão pesada que você não possa carregar. Será mesmo? Minha experiência é que Deus lhe dará uma carga tão pesada que você não poderá carregá-la sozinha. Ele vai moer suas costas e sua determinação. Ele vai encurvar suas pernas até você cair duro sob o peso esmagador da sua carga. O tempo todo, Ele vai caminhar ao seu lado, esperando você chegar ao ponto em que deve depender dEle. Seja qual for a sua carga, ela pode realmente piorar, mas posso afirmar categoricamente: Deus é fiel. E enquanto nós mudamos e envelhecemos, Ele não muda nem envelhece. Quanto mais ficamos fracos, Ele continua forte. Em nossa fraqueza e humildade, Ele nos oferece verdadeira, duradoura, transformadora e imerecida graça. É esse Deus que orquestra as nossas vidas, as coisas boas e ruins, para a gente aprender a depender dEle e declarar que Deus é fiel. Uma segunda aplicação, queridos, veja como Cristo revela a sua humanidade gloriosa. Deus, Ele intervém no problema do pecado, e Deus podia ter feito de outra forma, mas Deus, Ele entra, Ele assume a condição humana. Jesus se humilha, se torna um ser humano. O Deus que criou todas as coisas se torna homem, pisa neste mundo para nos ensinar como nós devemos hoje viver a nossa vida. Então você que está aqui, e você é pai, você é marido, você é esposa, você é trabalhador, você que está aqui, que é esposa, que é filha, as meninas que estão aí, que só obedecem papai e mamãe, não é assim? Jesus se tornou homem para nos ensinar de verdade o que é ser um ser humano. Porque o único homem de verdade que existiu nesse mundo foi Jesus. O homem que um dia todos nós vamos nos tornar. Por isso você que está aqui, olhe para Jesus. Não os estereótipos que surgem por aí, não com as ideologias que nada tem a ver com o cristianismo, mas o que eu e você precisamos é de Jesus. Ele é o homem perfeito, Ele é o padrão, Ele é o modelo, é dele que a gente precisa. E Ele deixou claro para nós os seus ensinamentos, aquilo que Ele fez para a gente ser homem como Jesus é, para a gente ser mulher como Jesus é. Amém? Amém. Uma terceira, queridos, lembre-se disso, a gente já comentou, sempre haverá ventos contrários. Eu fico até triste, eu vou falar uma coisa aqui para os irmãos, que isso me machuca como pastor dessa igreja. Quando eu vejo irmãos e irmãs dessa igreja
confundindo o Evangelho com teologia coach. Irmãos aí que estão acreditando nessas mensagens que afagam o ego, que dizem que você é o centro do coração de Jesus, que diz que a mensagem é Jesus te ama, e essa não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é vocês são de dura serviço. A mensagem do Evangelho confronta, irmãos. E no que depender da gente, da palavra de Deus, a gente quer nesse culto levar para você o verdadeiro Evangelho. Não o Deus que diz que se o mar se abrir, você vai andar sobre as águas. Porque pode ser que o mar nem se abra, você nem ande sobre as águas, você morra afogado. Cuidado com esse triunfalismo, irmãos, que a gente está vivendo no nosso mundo, no meio da igreja. Cuidado com esse triunfalismo, cuidado com as músicas que ficam falando que é só vitória, que aqui é o céu, que tudo vai dar certo, que Deus sempre cura, que Deus sempre faz, porque Deus cura, Deus faz, mas Deus pode dizer para mim e para você: a minha graça te basta. E daí como que fica? Vou ficar de bico com Deus? Cuidado, irmãos, a gente vive num mundo com ventos contrários. Aqui não é o céu, se lembre disso. Aqui não é o céu. Uma quarta aplicação: Jesus, ele te vê em sua dificuldade e ele mostra a sua divindade bondosa. Lembre-se disso. Ainda que nossos sentimentos, nossas emoções nos enganem, Deus, ele não está longe de nós. Ele não nos abandona, nem nos esquece. E quando a gente crê em Jesus, a gente já falou sobre isso aqui também. A sua comunhão com Jesus pode estar meio ruim, mas a sua união com Jesus jamais deixe de existir. Se um dia você for unido a Jesus pela fé, não tem nada neste mundo que vai te tirar das mãos de Jesus. A nossa comunhão sim com Jesus pode estar aí embaraçada, mas a nossa união com Ele jamais deixará de existir. Uma quinta aplicação, queridos, ouça o Evangelho. Coragem, eu sou, não tenha medo. E aqui, irmãos, a gente não quer encorajar você com uma mensagem de autoajuda, a gente quer encorajar você com as palavras do próprio Jesus, dizendo para mim e para você nessa noite. Você que está desanimado, você que está mais para lá do que para cá, ouça Jesus dizer para você: ei, te apruma, coragem, eu sou, não tenha medo. Alimente o seu coração, irmãos, isso é uma coisa muito séria. A gente está vivendo num tempo em que as doenças mentais, transtornos mentais, essas coisas. Imagina 2 anos de pandemia, quem que não ficou, não foi atingido nessa área? Por isso encha sua mente, enche o seu coração, não com a mentira do diabo, que ele está aí dizendo para você: você é um fracassado mesmo, errou de novo, você não vai sair dessa vida. Ouça o Evangelho que diz: você é de fato tudo isso. Mas Jesus morreu para que você não ficasse nisso, mas para que você fosse transformado e pudesse desfrutar da boa vida, da plena vida que Deus tem para nós. E por último, irmãos, eu pergunto para mim e para você: qual é o estado do nosso coração? Se a gente fosse fazer uma anatomia, um check-up, um diagnóstico do meu e do teu coração, o que sairia desses exames? E a minha oração, o meu desejo, é que nessa noite você se lembre que a gente está num tempo especial, o tempo do advento, o tempo do Natal, que é um tempo da gente avaliar o nosso coração diante de Deus. Se o seu coração não está bem, não está saudável, lembre-se do texto que a gente leu no começo. É Deus que cura as nossas enfermidades, principalmente a nossa maior enfermidade, que é o pecado que ainda habita no nosso coração. Feche seus olhos. Coloque a sua vida, o seu coração diante do Senhor. Senhor, te louvamos pela tua palavra. E diante do Senhor, não diante do pregador, porque o pregador aqui é apenas um instrumento, mas diante do Senhor, nós queremos, Deus, crer na tua palavra. Nós queremos confiar nisso que o Senhor nos mostra através dessa história. Por isso, Deus, dê a nós convicção, dê a nós consciência, dê a nós a certeza de que o Senhor está no nosso meio e que a gente pode descansar, porque o Senhor também é rei sobre as tempestades. Por isso, Deus, eu oro intercedendo pelos teus filhos e filhas aqui presentes, pedindo, Deus, usa a doença, usa a enfermidade,
usa o conflito, usa, Deus, até mesmo a mágoa, o ressentimento, a dívida, para mostrar a tua glória. Que no meio, Deus, da confusão, que no meio da bagunça, a gente não se desespere, mas que a gente tenha certeza de que o Senhor está conosco, de que o Senhor intercede por nós, de que é o Senhor que conduz a nossa vida, de que o Senhor é aquele que vem andando, como diz o profeta, saltando sobre os montes. E mais do que Deus, nesse tempo do Advento, do Natal, nos lembra ainda mais e coloca esse desejo no nosso coração, que a gente deseja a tua vinda gloriosa, que a gente deseja com expectativa o teu retorno triunfante sobre esse mundo, porque daí sim não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais doença, não haverá mais enfermidade, não haverá mais, Deus, alienação do pecado, não haverá mais esse estranhamento que há entre nós e outras pessoas. Por isso, ó Deus, enquanto aguardamos a tua vinda, que a tua vinda, que os olhos da eternidade façam com que a gente viva uma vida aqui para a tua glória, para o teu louvor. Por isso, Deus, que as famílias dessa igreja, que os casamentos dessa igreja, que os filhos e filhas dessa igreja, que os trabalhadores dessa igreja possam, Deus, declarar ao mundo, a um Deus vivo, que encoraje o seu povo, que está com o seu povo. Por isso, Senhor, amolece o nosso coração. Não permita que a dureza do pecado nos faça enxergar fantasma e não enxergar o Senhor. Que a gente enxergue a tua glória. Por Cristo nós oramos. Amém e amém.